Apocalipse 15, versículo 1 em diante. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Meus irmãos, vamos todos repetir esta parte B do texto. Eu vou ler o versículo 3 novamente. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, ao cântico do Cordeiro, dizendo. Aí nós vamos todos ler, tá certo? Quem entendeu, diga amém. Amém. Versículo 3, vou repetir novamente. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Versículo 4: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém. Que visão maravilhosa, não é, irmãos? Coisa gloriosa foi essa visão que o Senhor deu ao seu servo João. Que visão magnífica. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta porção lida, e também peço as orações dos amados irmãos para na condução, na entrega da mensagem, que nós possamos aqui contar com a ajuda sempre indispensável de quem? Do Espírito Santo de Deus, que é o maior professor. Querido Deus, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre, Senhor, quero te agradecer por esta porção lida da tua palavra santa. Abençoa-nos, Senhor, abre nossa mente, nosso coração, Senhor, que a tua graça, que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos trazer para bem perto desse texto, o mais próximo, Senhor, da realidade que está escrita nesse texto, Senhor, para que possamos entender ainda mais a tua palavra. Aproveitamos também o momento, Senhor, para te louvar e te agradecer por tantas bênçãos recebidas em Cristo em nossas vidas. Abençoa, Senhor, os corações dos teus filhos e das tuas filhas, e o nosso coração também, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Amém, irmão? Diga amém. Diga amém. Assim seja. Vamos então estudar, ler mais um texto da palavra do Senhor. Quero saber quem aqui veio com o desejo de aprender um pouco mais a palavra de Deus. Eu também vim, irmão. Não pense que o pastor sabe de tudo. Não. Eu estudo também para aprender alguma coisa. Estudo, pesquiso, vou atrás, oro. O Espírito Santo de Deus fala comigo, fala com você. Agora tem que ter força de vontade. Leia bastante. Leia. Crianças, leiam bastante, principalmente a Bíblia. A sociedade, o brasileiro por si, ele não gosta muito de ler.
Muita gente. E ler é hábito, né? A leitura é um hábito que se adquire na infância. Então eu peço aos pais que estimulem ao máximo a leitura com os seus filhos. Compre livros, bons livros, estimule-os, premie ele quando lê um livro. Tá certo? Compre um livro bom, bons livros para ele, estimule a leitura. Aquela criança que gosta de ler vai aumentar o vocabulário, vai ser uma pessoa que não vai ter dificuldade para se expressar, para falar, para escrever, fazer redação. Por quê? Porque adquiriu o hábito de ler. Muita gente estuda, eu gostaria de aprender a fazer uma boa redação. É impossível alguém fazer uma boa redação se não tem o hábito de ler. Não adianta aprender regras de gramática, de redação, se não tiver o hábito de ler, certo? Leia bastante, escreva bastante, porque assim fazendo você vai ter mais desenvoltura, né? E saber se expressar, tá bom? Um recado aí para os irmãos. Meus queridos irmãos, o último tema que ministramos foi a colheita da terra. Foi o tema da última quinta-feira, e naquela oportunidade, dentre tantas coisas úteis que falamos aqui, explicamos as diversas expressões constantes no texto, evidenciamos que os seguidores do anticristo serão severamente punidos pelo Senhor, discorremos acerca da batalha do Armagedon, mesmo de forma resumida, mas já falamos alguma coisa a respeito da batalha do Armagedon, vamos falar mais à frente também. E caso tenha ficado alguma dúvida, o conselho que eu dou aqui aos irmãos é que os irmãos revejam. Você pode rever, se quiser, o assunto em nosso canal. Você pode adquirir livros, há muitas bíblias que trazem nota de rodapé, informações não muito assim, não se aprofunda muito, mas se você quer aprender realmente o livro do Apocalipse, leia vários autores, tenha mais de um autor, pesquise, estude, certo? E frequente os cultos de doutrina. Bem, irmãos, prosseguindo nessa área do ensino no estudo do livro do Apocalipse, o nosso tema de hoje é o seguinte: os remidos cantam ao Senhor. Pode repetir, amados? Mais uma vez. Os remidos cantam ao Senhor. Os remidos, quem é remido aqui? Só quem é remido? Pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Os remidos cantam ao Senhor. Com apoio no capítulo 15, versículos do 1º ao 8º versículo. E para essa ministração, nossos objetivos são esses aqui. O primeiro, irmãos, é destacar o motivo dos juízos das taças. Segundo, explicar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nós acabamos de ler, falar sobre isso. Explicar o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Terceiro, mostrar as razões para louvarmos ao Senhor Jesus Cristo. Há razões sobejas na Bíblia para nós louvarmos a Jesus. Se os anjos louvam ao Senhor Jesus na glória, por que nós também não louvamos? Louvamos ao Senhor. E para nós contarmos com as orações dos irmãos e lograrmos êxitos nessa empreitada, nesse ensino, seguiremos a este sumário, que consta de uma introdução, inclusive já, posso dizer, iniciada, e no desenvolvimento apresenta esses tópicos. Considerações inicialmente, vamos tecer aqui alguns comentários antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. O segundo tópico, o terceiro e último sinal, com apoio do versículo 1. O terceiro tópico, o cântico de Moisés e do Cordeiro, onde veremos aqui, discorreremos sobre os versículos 2 a 4. O quarto tópico, o santuário no céu, com apoio do versículo 5. O quinto tópico, os 7 anjos descritos, embasado aqui no versículo 6. O sexto tópico, amados, os agentes da ira de Deus, com apoio do versículo 7. E o último tópico, o tópico 7º, nada pode impedir o juízo de Deus, com base no versículo 8. Amém, queridos irmãos? E uma breve conclusão. E como é praxe em nosso estudo, eu sempre trago aqui alguns questionamentos. Eu
trago mais alguns aqui. Meus amados irmãos, qual o sentido da expressão as 7 últimas pragas? Qual o sentido no texto aqui? Por que isso está aqui? Qual o propósito do juízo das taças? E aqui para ilustrar, os irmãos estão vendo essas taças aqui que simbolizam, né? Só para ilustrar didaticamente, começaremos a falar agora, mas nós vamos entrar realmente no derramamento das taças na próxima ministração. Em nome do Senhor Jesus, se a igreja não for arrebatada, estaremos aqui na próxima quinta-feira para começarmos a falar sobre o juízo das taças. Amém? Quem são as pessoas que João viu com harpas louvando ao Senhor? Você crê nisso? Que lá no céu tem harpas? Quem crê? Tem instrumentos, irmão. Lá não tem guitarra, bateria, não precisa disso, mas lá tem harpas. E são harpas maravilhosas, porque foram feitas pelo Senhor, nosso Deus. Quando serão cantados os cânticos de Moisés e do Cordeiro? Quando eles vão cantar? Porque o santuário de Deus será aberto, irmãos. E a última, porque o santuário de Deus se encherá de fumaça. Em outras versões tem de fumo. Fumo na Bíblia é fumaça, certo? Entenda isso dessa forma. Bem, amados, as respostas para essas e outras perguntas procuraremos responder durante a ministração. Ore por mim em nome do Senhor. Passemos para o primeiro tópico. Considerações iniciais. Antes de adentrar no texto, amados irmãos, achei que é importante trazer para os irmãos aqui algumas considerações que não poderiam ficar de fora. Mas eu inicio dizendo que o capítulo 15 ele vem introduzir as séries finais de juízo da grande tribulação. Então este capítulo ele vai introduzir ou vai trazer os juízos finais que ocorrerão durante a grande tribulação. A partir daqui, nós já falamos aqui sobre os cavaleiros do Apocalipse, já falamos aqui sobre o anticristo, sobre a besta, e muita coisa nós já falamos aqui. Os irmãos devem entender que o mundo aqui, com o reino ou o governo do anticristo, o mundo vai estar em plena idolatria, completa idolatria, submissão irrestrita ao anticristo. Sabemos também, nós já ministramos aqui, que haverá salvação no período da grande tribulação, mas uma salvação conquistada, digamos assim, por perseguições. Pessoas aceitarão a Cristo, aceitarão, mas virão grandes perseguições, virão grandes castigos da parte do anticristo, da besta, da pressão das nações. Se alguém revelasse temente a Deus, se alguém revelasse seguidor de Cristo, essa pessoa sofrerá represálias, essa pessoa será torturada e até morta. Este capítulo, praticamente você olhando, é o mais curto do Apocalipse, percebeu? Só temos 8 versículos, por isso que hoje vamos ministrar de uma ministração só este capítulo. E entenda também, quando eu falar juízos aqui, estou falando também de julgamentos de Deus, porque Deus vai trazer juízo, e esses juízos, eles já ocorreram com as trombetas que foram tocadas, já vimos aqui, mas os juízos mais terríveis virão agora, porque Deus não deixa, irmão, a sua santidade não permite que o pecado fique impune. Deus não vai permitir que o anticristo, que os adoradores da besta, do anticristo, fiquem isentos da punição divina. Não é justo eles matarem os servos de Deus, que deram suas vidas pela causa do Evangelho, e vem agora Satanás, usando o dragão, usando a besta, ceifa a vida desses servos e fica por isso mesmo. Não, Deus é um Deus justo, porque se Deus não punir o pecado, Ele está sendo injusto.
E Deus, ele não pode ser injusto, ele é justo, ele é santo. Por isso que ele vai punir todos aqueles que não adorarem ao Deus verdadeiro, mas adorarem ao anticristo, adorarem os ídolos, né? Então Deus vai punir. Um dos propósitos destes juízos é o quê? É levar a humanidade a saber, irmãos, o propósito desse juízo. Agora, Deus, claro, já expliquei aqui para os irmãos, Deus deu oportunidades, Deus deu chances à humanidade, para a humanidade se converter. Os irmãos estão lembrados que o Senhor, durante o período da grande tribulação, 144 mil judeus irão testemunhar, depois virão as duas testemunhas, depois um anjo sobrevoando o planeta Terra, anunciando o Evangelho do Reino. Então Deus dá oportunidades para os homens se arrependerem. Agora, a atitude de arrepender-se é do homem, é de cada indivíduo. Se a pessoa rejeita, não quer arrepender-se, o juiz de Deus vai puni-lo. E nem por isso Deus deixa de ser amor. Por isso que ele é amor, porque ele pune o que merece. Então, reitero, um dos propósitos desse juízo, um dos propósitos é levar a humanidade a saber que é um Deus santo, com interesse em punir o quê? O pecado. Então já falei aqui que Deus é santo. Deus não é santo, irmãos? Quantos santos temos aqui? Amém. Procure ser santo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. O Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. Então cada crente deve procurar ser santo. Claro, nós nunca seremos santos como Deus, jamais seremos tão santos como o Senhor Jesus, não é? Mas vamos procurar ser santo. Procurar ser santo não é dizer que não vai errar. Não, erra. Não erra? Só tem um que eu conheço, que você conhece também, que é santo e nunca errou, que é o Senhor, nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Os demais, Pedro errou, Paulo, todos os grandes homens de Deus, Abraão, Moisés, cometeram suas falhas, mas não deixaram de ser santos. Certo, irmão? Aqui cabe o ensinamento. O ensinamento aqui é uma coisa bem prática. Nunca achamos obreiros do Senhor, ou os servos do Senhor, ou pessoas que se aproximam do pastor. Vou ser bem claro aqui, bem direto. Eu não sou candidato, eu não sou político. Não sou político, os irmãos sabem. Não quero ser, nem pretendo. Mas eu peço aqui aos irmãos, que os irmãos nunca chamem os obreiros da casa do Senhor de babão do pastor, de puxa-saco do pastor. Nunca chame essas mulheres que regem os conjuntos de mulheres assim, puxa-saco do pastor e não sei o que, e outras coisas mais. Você falando isso, você não está sendo santo, você está sendo um murmurador. Amém, irmão? Mas infelizmente há pessoas. É aquilo que Paulo recomenda lá em Romanos 1:30, que há pessoas, detratores. Você sabe o que é uma pessoa detratora? Não é pessoa que dirige trator, não. Detratora é uma pessoa difamadora, ultrajador, acusador, maledicente. Tem pessoas assim no nosso meio. Nunca elogia, só fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal da regente, fala mal do professor. Não seria bem melhor essa pessoa estar lendo a Bíblia, estudando, orando, não é? Essas pessoas geralmente que jogam muito conversa fora, é gente que não tem o que fazer. Parece que são pessoas que não se habilitam a fazer nada na casa do Senhor. E quando a pessoa está sem fazer nada, parado, e não ora, não lê a Bíblia, raramente vem para os cultos, essas pessoas ficam com a mente, irmão, vazia. E aí o diabo chega e coloca tanta coisa na mente. Fale mal disso, isso aqui está feio, isso aqui está errado, isso aqui... Começa
E a pessoa daqui a pouco está desviada, por quê? Porque entrou pelo caminho da difamação, né? Da acusação, da maledicência. Amém? Então não ande murmurando por aí não, viu, irmão? Nunca se entume com um murmurador. Tá certo? Crente que anda murmurando aí é porque falta fazer algo na obra do Senhor. Bem, feitas essas considerações iniciais, meus amados irmãos, avancemos para o segundo tópico. Aqui agora eu gostaria de ler mais uma vez o versículo 1. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos ler. O texto diz o seguinte: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada o que, irmãos? A ira de Deus. Então, no primeiro sinal do céu, só trazendo aqui a memória dos irmãos, no primeiro sinal do céu, João viu uma mulher vestida de sol. Nós já estudamos isso, que simboliza quem é essa mulher? Israel, né? Tendo a lua sob os seus pés. Vimos isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. No segundo sinal do céu, João viu um dragão vermelho, que é Satanás, com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, verso 3, entendido também como o anticristo. Vamos então ao registro do terceiro sinal no céu. Ele agora registra o terceiro sinal que ele viu no céu. Leamos a primeira parte do verso 1 do texto em apreço mais uma vez. Ele diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. Este é o terceiro sinal. Já vimos 2. Agora vem o terceiro sinal. Quantos sinais João viu no céu até agora? Quantos sinais? 3 com esse. 3 com esse, tá certo? Outra vez João, ele é testemunha ocular. Ninguém contou isso a João. Esta visão ninguém contou, irmãos. O próprio João disse ali, e vi. Ele viu. Aproveita aqui para ensinar os irmãos. Se você não viu, se você não ouviu, não traga para o pastor. De vez em quando chega uma pessoa: pastor, eu ouvi dizer. Não, esse ouvido não tem sustentação. É melhor você realmente, você viu, você presenciou. Pastor, eu vi um irmão ali fumando. Você viu mesmo? Não, foi uma pessoa que me disse. Não faça isso. Então faz de conta que eu nem escutei, tá bom? Isso vale sempre, não só para o pastor não, para qualquer pessoa que trouxer alguma informação de outro irmão para você. Você pergunta: você viu? Você é testemunha ocular? João foi testemunha ocular. Então João, foi um anjo que me disse, não, João viu. Essa visão foi o próprio João que viu. Amém? Quanto aos outros 2 sinais anteriores, João não os elogiou. Eu achei isso aqui bem interessante. É que os 2 sinais anteriores, da mulher e também do dragão, João não elogiou essa visão, mas esta visão ele elogiou. Este terceiro sinal, ele tece o seguinte comentário, ele diz assim, grande e admirável sinal. Um grande e admirável sinal no céu ele viu. Por quê? Porque este sinal é um sinal dado pelo próprio Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de coisas grandes. O nosso Deus não é um Deus de coisas pequenas, não. Deus não é Deus de bencinha, Deus é Deus de grandes bênçãos. Quando Jesus curou aquele homem demoniado lá em Gadara e expulsou aquele homem, uma legião de demônios, o Senhor Jesus disse assim para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Quão grandes coisas. Sabia que você, que é servo de Deus, que é serva de Deus, Jesus te libertou da cachaça, Jesus te libertou das festas mundanas, Jesus te libertou das drogas, Jesus te libertou dos vícios, Jesus te libertou da prostituição. Isso é coisa pequena? Não, isso são coisas grandes. Não são coisas pequenas não. Valorize a salvação que você tem, que Jesus lhe deu.
Isso não é coisa pequena, não, são coisas grandes. Vai e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor te fez. Os irmãos conhecem a história. O homem andava despido, o homem andava acorrentado, quebrava as correntes, demônios que estavam na vida daquele homem, morava nos sepulcros, vivia urrando, clamando pelos montes. Ninguém tinha paz naquela cidade, mas Jesus libertou aquele homem, e Jesus diz: vai e anuncia com grandes coisas. E a Bíblia diz no versículo 20 que ele foi e anunciou grandes coisas que Deus fez na sua vida. Então valorize, minha irmã, valorize, amado irmão, novo convertido, a salvação que Jesus te deu. Bendito seja Deus. Então João começa a descrever o que era esse grande e admirável sinal no céu. Aí a gente continuamos ainda no versículo 1. Que coisa grande ele viu? Está aqui no texto. Olhe, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Coisas grandes. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Então ele vê aqui um grupo de anjos. Este grupo encarregado de trazer essas 7 pragas. E pragas são o que na Bíblia? São punições, são castigos, são juízos, são julgamentos, certo? Sempre que você se deparar com este termo praga, entenda como castigos e punições, juízos, etc. Mas quando o texto informa, amados, que são as 7 últimas pragas, significa dizer o quê? As 7 últimas pragas significa o quê? Que estes juízos completam a ira e a fúria de Deus contra os pecadores do mundo. Então essas últimas pragas, que virão através do derramamento das taças, significa a completa ira de Deus derramada para punir os habitantes da terra. Mas Deus deu oportunidade? Deus deu chance, irmão, ao ser humano? Deus deu oportunidade ao ser humano, para o ser humano se arrepender. A última parte do verso 1 expressa: porque nelas é consumada a ira de Deus. Então no derramamento dessas taças, está consumada a ira de Deus, certo? Então entenda que é a santidade de Deus que faz ele ficar irado contra o pecado. E você sabia que todo crente ele deve ser inimigo do pecado? Inimigo do pecado. Quanto mais inimigo formos do pecado, mais amigo de Deus nós seremos. Vou repetir: quanto mais inimigos formos do pecado, mais amigos de Deus nós seremos. Quanto mais íntimos formos do pecado, mais inimigos de Deus seremos. Você vai escolher o quê? Ser amigo de Deus ou inimigo dele? Eu prefiro ser amigo de Deus. Você também, amém? Sejamos amigos de Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Quem procurou brincar se embaraçou. Veja o caso de Sansão e outros exemplos na Bíblia. Então, se a tentação é grande, ore ao Senhor e o tentador vai fugir de você. Resista no Espírito Santo a tentação e Deus vai lhe dar vitória. A tentação vem sobre todos. A tentação vem sobre a criança, a tentação vem sobre o adolescente, vem sobre o jovem, vem sobre o adulto, vem sobre o ancião. Tá certo? Não existe limite assim para a pessoa. Não, eu já estou com 90 anos, não vou ser tentado. Pode ser também, em várias áreas, em várias situações, certo? Então, não pactue com o engano, com o erro. O engano não faz bem a ninguém. Amém? Sejamos inimigos do pecado. Por que eu estou dizendo? E eu trouxe esse texto aqui de Romanos capítulo 6,16, que Paulo vai falar o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras. Ou nós somos servos de Deus, ou somos servos da carne. Ou nós servimos a Cristo, ou servimos ao diabo. Não tem como nós servirmos. Jesus mesmo disse: não podeis servir a 2 senhores. Veja o que Paulo escreveu: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis?
Isto é, se eu sou servo do pecado, então se eu cumpro aquilo que o pecado quer que eu faça, que Satanás quer que eu faça, então não sou servo de Deus, sou servo do diabo. Aí ele diz, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vamos querer o quê? A obediência. Queremos ser servo de Deus? Amém. Mas ser servo de Deus não significa que nós não seremos tentados. Somos tentados, uns mais, outros menos. Até aqui o versículo, os irmãos entenderam? Podemos partir para o versículo 2. Caminhamos para o terceiro tópico. O cântico de Moisés e do Cordeiro, com base em Apocalipse 2, capítulo 15, versículos 2 a 4. Gostaria de ler mais uma vez. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, por gentileza, digam: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus, juntos eles são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Peguei uns crentes de surpresa aí, né? Teve crente que já fechou a Bíblia, aí ficou com a boca fechada. Abra sua Bíblia aí, vamos ler todos, por gentileza, amém, irmão, vamos ler todos. Agora, tem que ser, irmão. Anjo fala como vocês falam assim, é? Assim, a voz baixinha, uns assim, com vergonha. Não, irmão, anjo fala, maravilha, fala com força, enche o pulmão aí. Eu sei que sentado às vezes o som não sai tão bom assim, mas muita gente falando. Então, mais uma vez, eu vou ler a parte A do texto e vocês a parte B, certo? E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus. Espera aí. E o cântico do Cordeiro, dizendo: ó Rei dos Santos, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Que coisa maravilhosa. O cenário agora muda e João vê agora o trono no céu. No início do verso 2 ele escreve, olhe para o versículo 15, na parte 2, versículo 2, parte A. Ele diz: e vi um como um mar de vidro misturado com fogo. Foi isso que ele viu no céu, ali diante do trono do Senhor. Um como um mar, não é que fosse um mar, ele diz como um mar de vidro. Olha, se tem lugares que a gente chega e aquele piso bonito, né, brilhando assim, lá no céu não tem piso de cerâmica não, irmão. Lá não tem paralelepípedo, lá não tem cerâmica, lá é mar de vidro, lá é ouro, lá é jaspe, lá é safira, lá são essas pedras preciosas. Deus não é um Deus que vai economizar lugar para os crentes salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lá tem coisas preciosas que jamais o ser humano imaginou ver no dia. São as casas bonitas. Gente, muitas vezes chegamos aqui em Natal, vamos em alguns bairros aqui, naquelas casas só de barão, de gente rica, casa de 1 milhão para lá, 2, 3, 4, 5 milhões, fica olhando que casa bonita. Isso é aquilo é uma tapera. Aquilo em relação ao que Deus tem para nós, casa de ouro. Amém, irmão? Só para quem crê, só para quem crê. Nós vamos morar neste lugar, casa feita por Jesus. São casas maravilhosas, extraordinárias, lindas, magníficas. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o santo e maravilhoso nome do Cordeiro.
Glória a Deus. Então João contempla pela segunda vez esse mar de vidro. Não sei se os irmãos se recordam, quando nós estudamos o capítulo 4, versículo 6, ele falou desse mar de vidro, e agora ele fala novamente. Eu trouxe aqui o texto já preparado para os irmãos. Apocalipse 4, verso 6, João diz assim, ó: e havia diante do trono, que trono? O trono de Deus, um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Mar de vidro diante do trono do Senhor. Glória a Deus. Bem, irmãos, no prosseguimento da descrição, João nos informa o que viu junto ao mar de vidro. O que foi que ele viu? O versículo continua na parte, versículo 2, parte B. Ele começa a descrever. Também, olha o que ele vê. Viu o mar de vidro e o que lá? Ao lado do mar de vidro, ou quem sabe em cima do mar de vidro, ou ao lado. Também os que saíram vitoriosos da besta. Os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro. Olhando aqui o texto, só olhando aqui o texto, você entende aqui, ó. São crentes que saíram vitoriosos da besta, isto é, não adoraram a besta. O que mais? Não adoraram a sua imagem. Nós já falamos aqui sobre a imagem da besta. O falso profeta vai estimular as nações para que as nações façam a imagem da besta. Já ministramos aqui. Então esses crentes que João vê com harpas são os irmãos que foram vitoriosos, não adoraram, não serviram a besta, não adoraram a sua imagem, não colocaram o sinal na mão direita nem na testa, não se sujeitaram ao seu número ou nome, que estavam junto, aí o texto diz, que estavam junto ao mar de vidro, estes servos do Senhor. Eu pergunto, sobre quem são essas pessoas? Que João deixou claro aqui, quem são? São aqueles que vão permanecer fiéis, são os crentes que durante a grande tribulação não irão aceitar a adoração à besta, o anticristo. Está claro isso aí, irmãos? Então essas pessoas que João viu, não se trata da igreja, nós aqui. A igreja do Senhor será arrebatada, mas a gente sabe, já explicamos, e a base bíblica para isso, pessoas se converterão durante o período da grande tribulação. Isto é, são os crentes que não foram enganados pelo anticristo e pelo falso profeta. Todas as pessoas que vão adorar o anticristo, a besta, falso profeta, são pessoas que foram enganadas. É o engano, através do engano Satanás tem enganado muita gente. Muitos crentes estão sendo enganados por aí, viu? Com falsas doutrinas, com falsos ensinos. Semana passada passou lá na minha casa dois jovens mormons, e ali conversei com eles, orientei eles, mostrei. De cara recitei Gálatas 1 verso 8, de cara, Gálatas 1 verso 8, certo? É aquele texto que fala que ainda que um anjo do céu pregue outro evangelho, que não for o que Paulo pregue, seja anátema. É bom que essa criança aí, irmão, dê um passeio com ele aí, às vezes está com calor, né? Leva aí para dar uns glória a Deus ali fora. Depois ela volta aí, dá uma aguinha aí para ela aí, tá bom? É isso, criança tem que ter certo cuidado, né? Amém? Muito bem, e em consequência disso, em consequência dessa não sujeição ao anticristo, esses crentes serão o quê? Perseguidos, serão torturados, e alguns serão até mortos, isto é, serão mortos, isto é, vão sofrer retaliações. Não é assim que o diabo faz? Quem não se sujeitar a ele, vai perseguir. Perderão a vida terrena, mas ganharão a vida eterna. Jesus não disse? Né? Que aqueles que perderem a sua vida por amor dele, ganhar lá a vida. E aquele que... Porque existem dois tipos de pessoas, né? De crente. Aquele que sofre por amor a Cristo, e tem aquele que na hora da perseguição, na hora da tortura, nega o nome de Jesus. Aí esse ganhou a vida terrena, mas perdeu a vida espiritual. Você vai escolher qual? É preferível, gente, nós sermos fiéis ao Senhor. Porém, irmão, no prosseguimento do versículo 2, João viu que esses mártires estavam prontos para festejar a vitória do Cordeiro. Amém?
Esses mártires, João viu lá na glória, eles já festejando a vitória do Cordeiro. Esses mártires, a vitória do Cordeiro. Por quê? Porque o texto é bem claro quando diz assim, ó: e tinham as harpas de Deus. Harpas de Deus. Esses mártires, harpas de Deus, isto é, receberam harpas dadas por Deus. Não foram harpas que foram arrebatadas, não. Foi Deus que fez essas harpas e entregou aos seus servos. O que me faz assim, e eu pensei nisso, compartilhar com os irmãos aqui, quem já ouviu aqui, quem já foi testemunho ocular de estar no culto e alguém louvar o Senhor com a harpa, aquelas harpas cheias de cordas, quem já viu aqui? Eu já vi também no Templo Central, em outros lugares aí por onde eu já passei. Quem nunca viu uma harpa sendo tocada assim, não na internet, visivelmente, na sua frente? Quem não viu? Tem gente que nem disse que viu nem que não viu. É difícil entender, viu? Quem nunca viu uma harpa? Alguém tocar? Muito bem, eu gostei da sua honestidade. Amém. Irmãos, é uma coisa muito bonita. Sendo bem tocada, é coisa linda, coisa maravilhosa de se ver. Aí eu fico imaginando, se aqui na terra, quem sabe toca a harpa, é a coisa que você fica assim, olhando, às vezes assim, de boca aberta, vendo a pessoa, como é que a pessoa toca com tanta harmonia, tantas cordas que tem, não sei nem quantas cordas tem, não sei se é 70, 90, é corda demais, irmão. Muitas cordas, com as duas mãos, é algo maravilhoso de se ver. Agora imagina as harpas de Deus, as harpas celestiais, o som, a harmonia deste som, irmão. Se aqui já é lindo de se ouvir, imagine no céu, sendo tocada, coisas maravilhosas. Glória a Deus. Davi, ele tinha um desejo de tocar a harpa diante de Deus. Não sei se você já leu esse texto em um dos salmos de Davi. Desejo de louvar a Deus com a harpa. Ele deixou essa palavra no Salmo 43. Se você quiser marcar na sua Bíblia aí, versículo 4. Veja como Davi se expressou. Ele tem assim um desejo, uma ânsia de louvar a Deus, como todo crente deve ter desejo de louvar a Deus. Todo crente comprometido, remido, lavado, salvo, que tem o nome escrito no livro da vida, ele tem desejo, ele gosta de louvar o Senhor. Pode até ser desafinado, mas ele gosta, ele tem prazer de louvar a Deus. Olha, Davi: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu Deus, com harpa. Que desejo! E esse desejo certamente Deus permitirá que Davi cumpra. Amém? Mas além de ver as harpas nas mãos dos vencedores, João ouviu a melodia dos cânticos. A melodia dos cânticos. É muito importante, irmãos, quando um dos órgãos aqui, um dos conjuntos estiverem louvando, os irmãos ouvir o que é que está sendo cantado. Porque tem uns louvores aí que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho. Existe hoje uma cultura de louvor antropocêntrico. Sabe o que é isso? O homem no centro do louvor. São hinos que são feitos para vender CD, e os crentes compram, porque você se sente naquele louvor. Eu vou te abençoar, é bênção só de lá para cá. Nunca é daqui, o louvor é daqui para lá, irmão. O louvor é de baixo para cima. É para Deus. Senhor, glória é para ti, reconhecemos a tua santidade. É isso. Mas os louvores hoje está sendo daqui para lá, ou seja, do cantor para a igreja, entendeu? Porque se for louvor daqui para cima, não vai vender muito, porque o povo não compra. O povo quer louvor para massagear o ego das pessoas. E os cantores já estão ficando espertos nisso. Eles já estão fazendo a letra com a pessoa no centro do louvor. Chama-se louvor antropocêntrico, homem no centro. Mas o verdadeiro louvor é um louvor cristocêntrico, Cristo do centro. Quer ver uma comparação? Olha o hino da harpa. Quem é que está no centro da adoração? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. É um desses três, ou são os três num só louvor. O hino da harpa. Então,
os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram esse cuidado na inspiração, fazerem a letra com substanciado, embasado na Bíblia Sagrada, porque ele não tinha essa vontade, esse desejo de vender CD. Estão entendendo, irmão? Não tinha esse propósito comercial. Mas hoje a coisa está diferente, irmão. Hoje está diferente. Hoje é um verdadeiro comércio. Cantores aí que para cantar na igreja é 30 mil reais, é 50 mil reais. E tem uma coisa, viu? Se você contratar, você já tem que adiantar uma parte. Ele fecha o contrato, me adiante tanto. A outra parte é quando ele vem cantar. Sabe por que estão cobrando isso? Porque senão a pessoa fecha com ele, ele perde de ir para outro lugar, aí o pastor desfaz o louvor, o irmão não fez o outro compromisso, não tem mais culto, não vai convidar mais ele, aí ele sai perdendo. Ele pensa assim. Aí por isso já existe agência de cantores, de pregadores, infelizmente, irmão. É um verdadeiro comércio. Se Jesus hoje viesse, ele ia fazer as orragas, ia açoitar tanto pregador e cantor aí, ia, entendeu? Porque está havendo isso, infelizmente, na casa do Senhor. Mas o louvor aqui, João, ele escuta a melodia, e a melodia é indicrente. Às vezes eu gosto de dizer, é indicrente, irmão, é indicrente. João, o que é que João escuta, irmãos? E cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Versículo 15, capítulo 15, versículo 3, parte A. O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés, os irmãos podem encontrar no Antigo Testamento. O cântico de Moisés foi aquele cântico que, quando o Senhor deu vitória, o Senhor afogou o exército egípcio no Mar Vermelho, Moisés cantou. Miriam e com as mulheres também cantaram, louvando ao Senhor. Você pode depois, se quiser interesse, e é bom que tenha, saber qual é o cântico de Moisés, está em Êxodo capítulo 15, anote aí, Êxodo capítulo 15, versículos 1 a 21, você pode chegar em casa, ler hoje ou ler amanhã ou outro dia, mas não deixe de ler, o cântico de Moisés, certo, irmão? Então eles vão louvar o Senhor com esse cântico lá no céu, o cântico de Moisés. O cântico do Cordeiro se encontra no próprio versículo, no versículo aqui. O que é que o texto diz? Dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Claro, eu estou aqui falando, mas lá foi louvor, seguido de harpa, né? Seguido de harpa. A música, ninguém conhece essa música. Quando chegar lá no céu, vamos ouvir esta canção. Quem quer ouvir? Eu quero ouvir também. Ou seja, o cântico celebra o reinado e a vitória de Deus sobre as nações. O cântico também exalta o que, irmão? Os atos de Jesus. Este cântico exalta os atos do Cordeiro, os atos de Jesus, porque são grandes e maravilhosos. Os atos de Jesus não são grandes? Ressuscitar um morto por 4 dias é um ato pequeno ou um ato grande? Purificar um leproso ou 10 leprosos de uma tacada só é coisa pequena ou coisa grande? Dar vista ao cego é coisa pequena ou coisa grande? Fazer o mudo falar, o surdo ouvir, hein, irmão? Caminhar sobre o mar, multiplicar pães, 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são coisas pequenas ou coisas grandes? São coisas grandes, maravilhosas, que só Jesus consegue fazer. Pois são grandes e maravilhosas porque Ele morreu pelos pecados do mundo e derrotará Satanás. Glória a Deus. Que coisa grande Jesus fez por nós. Morreu por nossos pecados. Era a humanidade que teria que perecer, que morrer. Mas Deus enviou o seu Filho amado, unigênito, para morrer por nós. Isso é coisa grande, irmão. Se as pessoas soubessem que este ato de Jesus de morrer na cruz foi coisa grande, as pessoas não se drogavam, as pessoas não brigavam, as pessoas não se prostituíam, as pessoas não roubavam, não enganavam. Se entendesse o grande amor de Deus por nós, pelos pecadores. Em síntese, irmão, pouco antes do juízo
escute que isso aqui, tudo que eu falei é importante, isso aqui é importante também. Em síntese, pouco antes do juízo das 7 taças, os santos no céu cantarão esses dois cânticos. Então, antes das taças serem derramadas, os cânticos serão entoados. Quem entendeu, diga amém. Vou repetir que tem gente que não ouviu. Olha, antes das taças serem derramadas, o juízo de Deus serem derramados sobre a terra, esses cânticos serão entoados. No versículo 4 do presente texto, vemos ainda, irmãos, a letra do cântico ao Cordeiro. O cântico continua. O que é que o cântico diz? Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Irmãos, quem não te temerá, ó Senhor, vai chegar um dia, irmãos, que todas as nações hão de se curvar diante de Jesus. Todos, os pequenos e os grandes, dobrarão seus joelhos e confessarão que só Jesus é Senhor. Só Jesus é digno. Só Ele vai triunfar, porque Ele é digno, porque Ele é santo. Glória a Deus. Olha, irmãos, esses santos aqui, eles já cantavam por antecipação a vitória. Você sabia que nós aqui, nós crentes em Jesus, nós também estamos cantando já antecipadamente, já antecipando a nossa vitória? Estamos cantando ou não? Vamos, por exemplo, nós cantamos aqui, propositadamente eu trouxe aqui o hino 206, e nós cantamos, foi o primeiro hino que nós cantamos hoje aqui. Então nós já estamos cantando, já nos antecipando a vitória. A nossa vitória já é tão certa que os louvores que nós cantamos já mostram a vitória do crente, já mostra você lá no céu. Quer ver? Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiros. Oh, que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Olha o coro aqui. Ó irmãos, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo está. Olha, voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo em breve nós veremos, aleluia. Eu pergunto, isso aqui não é antecipação? É antecipação, irmão. Já estamos antecipando a nossa vitória. Mas deixa-me dizer alguma coisa aqui. Mas você sabia que tem crente que não tem vontade nenhuma de louvar a Deus? Infelizmente, irmão, eu não entendo essas pessoas. As pessoas que às vezes se negam a comprar uma harpa. Tão barato uma harpa, né? Uma harpa, R$5, R$7, R$10. Às vezes a pessoa não quer comprar uma harpa, aí nem toma carona. A gente diz aqui, quando os irmãos compartilham uma harpa com o outro, pega uma carona com o irmão aí. Faça isso, não deixe de louvar o Senhor, porque se você não canta, você não está antecipando a sua vitória. Você é crente em Cristo? Então antecipe, já esteja cantando, louvando a Deus. Todos os conjuntos aqui, os conjuntos que cantam, os irmãos que cantam, falando em cântico, a bandinha vai cantar domingo, hein? Tem alguém da bandinha aqui? Vou dar a oportunidade da bandinha, e eu gostaria de ouvir aquele cântico que fala sobre o cântico de Moisés. Porque o Senhor é minha força. Conhece? Tem esse hino aí. Eu já ouvi, eu acho que foi aqui que eu ouvi as irmãs cantarem. Tem ou não tem esse louvor? Tem, não tem?
Domingo em nome de Jesus. E sai aí de madrugada, mas tem que ter esse domingo em nome de Jesus. Vamos ouvir esse cântico de Moisés aí. Amém? Glória a Deus. Vai dar certo. Até eu vou ajudar, meio desafinado, mas eu ajuda aí, em nome do Senhor. Então, compre sua harpa cristã, tá certo, irmão? Compre para você cantar com os irmãos dos cantos congregacionais. Irmão, me permitam eu apresentar aqui 3 razões para nós louvarmos a Jesus. 3 razões, tem muitas razões. Eu quero só dar 3 razões. Só 3 razões para a gente louvar o Senhor. A primeira razão: Jesus deve ser temido e louvado porque somente Ele é santo. Primeira razão: somente Ele é santo. Ah, vocês, pastor, mas eu também sou santo. Sim, mas lembre-se que você nunca será tão santo quanto Jesus, certo? É santo na sua essência, na sua própria natureza. É santo. Amém? Santíssimo. A segunda razão: Jesus deve ser temido e glorificado porque será adorado por todas as nações. Amém, irmão? Glória a Deus. Será adorado. Por enquanto, em algum lugar, ele é odiado, ele não é reconhecido, mas vai chegar um dia em que Jesus será ovacionado e adorado por todas as nações. A terceira razão, amados, é que Jesus deve ser temido e glorificado porque seus atos de justiça serão revelados. Os atos de justiça: punir o pecado, punir o anticristo, colocar o dragão, colocar Satanás no lago de fogo. Todos verão. Jesus é soberano. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é santo, Ele é santíssimo. Ele merece ser glorificado porque Ele é justo. Ele puniu o pecado, Ele puniu o enganador das nações. Amém? Resumindo, irmão, traga aqui uma nota da Bíblia de estudo cronológico. Anotem aí que tem lá, né? Eu tenho a Bíblia cronológica e lá embaixo, pesquisando, encontrei algo aqui importante e quero trazer para os irmãos. Diz assim, aspas: o cântico de Moisés comemorou a libertação de Israel do Egito. Certo? Todo mundo entendeu isso? O cântico de Moisés comemorou o quê? A libertação de Israel do Egito. O cântico do Cordeiro, preparei para dar uma glória a Deus. O cântico do Cordeiro comemora a libertação derradeira e suprema do povo de Deus do poder de Satanás. Glória a Deus. Comemora a libertação de Cristo do poder de Satanás. Amém? Vamos para o quarto tópico. Apocalipse 15, versículo 5. Temos 15 minutos. E depois disto, ou seja, depois do louvor, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, quem lê a Bíblia, já lendo o livro do Êxodo, principalmente o Êxodo, Moisés, Deus chama Moisés até a presença dele. Moisés vai lá para o Monte Sinai, e ali o Senhor mostrou a Moisés assim uma espécie de maquete do templo ou do tabernáculo. Aquilo que Moisés construiu é uma réplica, certo? Não é o tabernáculo original. O tabernáculo original está onde, irmão? No céu. Deus só mostrou a Moisés o modelo, e com base no modelo Moisés fez o tabernáculo terreno, certo, irmão? Só que aqui no texto, João, ele viu o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Vamos ao texto aqui onde o Senhor chama Moisés e mostra esta maquete. Êxodo 25, versículo 9, o texto assim professa: conforme, aqui é Deus falando com Moisés, conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o farei. Então Deus mostrou a Moisés um modelo de algo que já existia. Então, isto é, Moisés fez apenas uma cópia do tabernáculo celestial.
Mas o versículo aqui mostra, irmão, que o templo será aberto lá no céu. Além disso, João contempla a abertura do templo ou santuário do tabernáculo do testemunho. Tanto templo ou santuário do tabernáculo. O que significa essa visão, irmãos? O templo aberto, o santuário de Deus aberto. O que isso significa? Isso fala do livre acesso a Deus. Os irmãos sabem que quando Jesus morreu na cruz, na hora que ele morreu, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou, ou foi rasgado, de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo ou de alto a baixo? Qual é a lição que temos ali, que é ensinada aos irmãos, e isso está de acordo com as escrituras? É que antes o acesso a Deus estava barrado, né? Por uma cortina pesada ali. O homem, o sacerdote, só podia entrar no lugar santo, santíssimo, quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Só entrava uma vez, o sacerdote, uma vez por ano, para fazer a expiação pelos pecados da nação. Certo? O que aconteceu aqui? É que João vê o céu aberto, o templo ou santuário aberto. Significa o quê? Que a sala do trono de Deus, que o templo de Deus está aberto para ouvir as orações dos santos. Glória a Deus. Desde o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo está aberto. Tanto este véu do templo a gente sabe que pereceu com a história, ninguém sabe mais o local exato onde era o templo, mas tem aquela ideia lá onde está a mesquita, né, muçulmana. Mas para nós é que lá no céu está aberto o santuário de Deus, o templo. João viu. Então o santuário aberto fala do livre acesso a Deus. O autor chamado Stanley M. Horton comenta assim, é um livro, ele comenta no livro Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. É um livro que eu peço que os irmãos, quando puderem adquirir esse livro, adquirem esse livro. Stanley Horton, é da CPAD, Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. Sobre isso aqui, o que é que ele comenta? Ele diz assim, ó, aspas, na verdade, o santuário foi sempre, para sempre aberto. Quando o véu do templo celestial foi rasgado de cima para baixo, no exato momento em que Jesus morreu. Fecha aspas, palavra dele aqui. Então, nessa passagem, o santuário é aberto para que os julgamentos divinos possam ser efetuados. Então, com a abertura deste santuário aberto, significa o quê? Que os julgamentos de Deus serão efetuados contra os pecados dos homens e a rejeição de sua santa palavra, pela rejeição de sua santa palavra. Então tem essa conotação. O véu aberto significa o quê? Que os santos do Senhor têm acesso à presença do Senhor, claro, com Jesus intercedendo por nós. Jesus não intercede por nós? Não intercede? Mas eu não preciso mais de um sacerdote terreno. Como também, segundo comentaristas, este santuário aberto significa que os julgamentos de Deus começarão a serem efetuados. Amém? Prossigamos agora para o quinto tópico, versículo 6. O versículo 6 diz assim, aí vai começar, irmão. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Quantos anjos? 7. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de prata, é isso? De ouro, pelo peito. O que é que o texto vai aqui nos mostrar? É que, em primeiro lugar, os 7 anjos sairão do templo. O versículo é muito claro quando diz: os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Isto é, eram anjos que estavam na presença de Deus. Os anjos estavam na presença de Deus. O que é que eles vão fazer agora? Vão exercer um trabalho para Deus. Amém? Isto é, esses anjos, eles vão executar os juízos, eles vão derramar as taças sobre os pecadores da terra. Então esses anjos serão os seres, né, que irão derramar
o juízo sobre a terra. Mas a gente vai ver isso só no capítulo seguinte, que é o capítulo 16. Mas indo mais à frente, irmão, João ele começa a descrever aspectos das vestimentas desses anjos, desses 7 anjos. Ele fala: vestidos de linho puro e resplandecentes. Literalmente isso significa o quê? Vestes brancas e brilhantes, certo? Linho puro significa vestes brancas e brilhantes. Veste de linho puro e resplandecente representa o que também? A justiça. A justiça dele. Então vestes brancas na Bíblia também significa justiça, certo, irmãos? Numa determinada igreja que nós passamos, que eu passei dirigindo, houve lá uma confusão com as irmãs que o conjunto ia fazer uma festa de aniversário, e as irmãs estavam discutindo a cor da farda das irmãs. Já contei isso aqui, eu acho que contei. Pode ser que alguém não estava presente. E aquela confusão. Uma dizia que queria de uma cor, a outra de outra cor, a outra de outra cor. Parece que cada um queria uma cor. E se fosse atender todo mundo, ia ficar um negócio, não ia ser um conjunto coeso, né? Aí eu digo: irmãs, pastor, chega aqui, resolva esse negócio. Aí tá bom, aí reunimos as irmãs e digo: irmã, a roupa vai ser branca. Pronto. Branca. Por quê? Porque lá no céu as vestes serão brancas. As vestes serão brancas no céu. Amém? Então a brancura, a cor branca. E você sabia que a cor branca é a soma de todas as cores juntas? Quem estuda isso sabe. E o preto? O preto não é cor. O preto é a ausência de cor. Então, irmãs, a cor branca é a cor das vestes dos anjos. Quando os anjos apareceram diante varões galileus, qual era a cor da roupa dele? Era amarela? Era verde? Era azul? Era rosa? Amarelo? Não. Que cor era? Branca. As vestes resplandecentes de Jesus, quando ele se transfigurou, qual era a cor? Branca, né? Então, vamos se acostumar com a cor branca, viu? Quem não gostar do branco, aceite Jesus. Então, o texto mostra aqui que as vestes deles eram de linho puro e resplandecente. Representa o quê? A cor branca. Diga: justiça. A justiça dele, né? Por que eles estão com essas vestes brancas? Primeiro, porque eles vão exercer justiça. Deus vai utilizar esses anjos sacerdotes, né? Anjos sacerdotes. Um autor chama ele, Stanley Horton, ele até fala anjos sacerdotes. Por quê? Porque eles vão, vemos essa característica do sacerdote. O sacerdote ele tinha um cinturão. Estes anjos também, eles aparecem aqui com cinturões de ouro. Jesus também, no capítulo 1, ele foi visto por João com um cinto de ouro. E esses anjos também aparecerão com esses cintos cingidos de ouro. Mas quem aplica a justiça deve ser justo, não é verdade? Quem aplica a justiça, eles não vão ser usados por Deus para castigar a humanidade com as pragas. Quem vai exercer a justiça tem que ser justo. Imagina um juiz injusto. Um juiz injusto, um juiz parcial, não pode julgar corretamente. Então, qual é o simbolismo que eu vejo aqui? É que esses anjos são anjos, claro, se está no céu é porque são anjos e são santos. Se não fosse santo, não estaria no céu. Mas eles estão aqui revestidos de autoridade para julgar. Eles são representantes de Deus, legitimamente representantes de Deus, que vão julgar a terra com grandes juízos que virão. Mas além dessas vestes, o texto diz: e cingidos com cintos de ouro pelos peitos, né? Apocalipse capítulo 15, versículo 6, parte C. O cinto de ouro, amados, tem a ver, sabe com o quê? Com o sacerdócio. Pois estes anjos são representantes de Deus e de Cristo na administração da ira divina. Passemos para o 6º e penúltimo tópico. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheios de quê, irmãos?
da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então esses anjos, eles vão receber de um ser aqui, um desses seres é um dos 4 animais que João viu diante do trono. Os irmãos estão lembrados? Dos animais, as crianças estão lembradas, né? Aqueles animais diante do trono de Deus. Um desses 4 animais, que eu creio que são querubins, um desses vai entregar a João essas taças. Mas a parte A do versículo 7 diz: e um dos 4 animais. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que no céu há uma subordinação. Isto é, lá no céu tem seres que têm autoridade sobre os demais seres. Por exemplo, nós veremos aqui que este animal, este querubim, ele vai entregar um anjo. Se ele entrega ao anjo alguma coisa, é porque ele tem autoridade sobre aquele anjo, certo? Então tem autoridade sobre aquele anjo. Por quê? Porque o texto diz assim, ó: deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro. Então no céu há subordinação também. No céu não pode haver falta de respeito, tem que ter aquela, Deus é o Deus supremo. Aí vem depois, né, vemos aqui os 4 seres que são querubins, e com certeza a patente deles diante de Deus parece que é maior, porque os anjos estão subordinados. Os anjos não receberam de Deus, mas desses aqui. Então todos nos céus estão ao serviço de Deus. Tem pessoas que pensam que lá no céu não vai ter trabalho. Pessoas: pastor, a gente vai viver sentado lá, é só culto direto, não vai ter trabalho. Tem trabalho no céu, irmão. Haverá trabalho no céu. E deixa eu me dizer uma coisa: no céu não vai ser lugar para ocioso não, viu? No céu não tem lugar para gente ociosa não. E quem não gostar de trabalhar na obra de Deus, vai se acostumando a trabalhar, porque lá no céu todos vamos trabalhar. A Bíblia diz que nós vamos julgar as nações. Vamos julgar as nações, e para julgar tem que ter trabalho, né? Então quem não trabalhar aqui na terra para Deus não terá emprego no céu. Perdão a expressão aí. Outra coisa, tem pessoas na igreja que só quer ser servido, nunca quer servir. Tem gente assim. Eu até aconselho os obreiros, a pena que hoje tem poucos obreiros aqui. Só está aqui hoje os que gostam da palavra, de ouvir. A palavra de Deus é aprender. Por isso que a partir de hoje só vai pregar aqui dia de domingo quem participar do culto de doutrina. Quem não participar do culto de doutrina, a menos que eu convide o pregador de fora, o irmão, mas se for daqui, tem que participar do culto de doutrina, para não chegar aqui no púlpito e dizer uma de besteira, entendeu? Sem fundamento bíblico. Tem que aprender primeiro para ensinar. Amém, irmão? Tem que aprender primeiro para ensinar. Quem quiser ensinar, que aprenda primeiro, certo? Então aprenda primeiro a palavra do Senhor, tá bom? E outra coisa, outra recomendação aqui, se tiver algum obreiro aqui entre nós aqui ouvindo, é bom que esteja aqui, é que nós aqui, irmãos, estamos também para servir os irmãos. Às vezes eu fico no púlpito aqui, aí chega uma pessoa e fica a pessoa em pé ali, e a gente fica esperando uma iniciativa de um obreiro para se levantar, pegar uma cadeira, entregar para a pessoa. Às vezes a gente vê uma irmã se levantar, às vezes já vi minha esposa se levantar e pegar uma cadeira, já vi meu co-pastor pegar a cadeira, mas aliás, isso pode ser de qualquer crente. Qualquer crente que vê uma pessoa, principalmente a pessoa que não é crente, chegar para nos visitar, ceda seu lugar, ou arranja uma cadeira para ele, ou então um obreiro aqui que vê, sempre tem cadeira aqui, entrega uma cadeira à pessoa. Isto é servir ao Senhor, certo? Então faça alguma coisa na obra do Senhor, não seja só aquela pessoa, obreiro só sentado no púlpito esperando ser servido. Não, vamos servir aos nossos irmãos, tá certo? Tem gente que não quer nem uma cadeira ir buscar. Mas a parte final do verso 7, irmão, nos revela o conteúdo dessas taças. Taças, em algumas Bíblias diz taças ou salvas, é a mesma coisa, certo? De ouro. O que é que o versículo 7 diz? Cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então essas taças trazem o juízo do Senhor. Essa ira será derramada sobre a terra. Sobre quem? Sobre os adoradores da besta e do falso profeta. Essas taças serão derramadas sobre os adoradores da besta. Já que os pecadores não aceitaram o sangue de Jesus, o
que foi derramado, Deus derramará de sua ira sobre os habitantes da terra, certo? Nós aqui aceitamos Jesus, que maravilha, né? Graças a Deus, vamos para o céu. Mas tem gente que vai ser alvo da ira de Deus. Finalmente, irmão, nós chegamos ao último tópico. É o versículo 8, apenas o versículo 8, vamos ler, diz assim o texto: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, irmãos, assim que os anjos sacerdotais, eles vão sair do templo. Assim que ele sai do templo, o que vai aparecer aqui, o que aparece no texto, é que o templo do Senhor vai se encher de fumaça. Por que essa fumaça? O texto diz: e o templo encheu-se com o fumo, ou seja, com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Isso aqui tem um significado. Repetindo, os anjos sairão com as taças, certo? Vou pegar aqui uma das taças. Os anjos sairão com as taças. O que é que tem aqui dentro? A ira de Deus. Na hora que eles vão sair do templo, da presença do Senhor, o templo do Senhor vai encher-se de fumaça. Por quê? Vou explicar. Porque a glória do Senhor tomará conta deste ambiente. Será uma espécie de cortina de fumaça da glória de Deus. Os irmãos já viram aqui uma cortina de fumaça? Quando uma cortina de fumaça, num distúrbio, por exemplo, lá no exército, quando estão tendo instruções de controle de distúrbio, solta uma granada daquela, e aquela fumaça, não é? Aquela fumaça você não vê mais nada na frente. Assim acontecerá, mas só que agora aqui é uma fumaça da glória de Deus. E a partir da hora que essa fumaça ela vai acontecer, a parte final do verso 8 expressa assim: e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Isto é, depois que os anjos saem e vão derramar as taças da ira de Deus sobre os habitantes da terra, ninguém vai poder entrar mais no templo de Deus, até que as taças sejam todas derramadas. Amém? Ninguém vai entrar, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem anjo. É a glória de Deus que vai tomar conta do ambiente. Glória a Deus. Até que as 7 pragas dos 7 anjos que eles vão derramar sejam todas despejadas. Isso significa, irmão, que nessa hora não haverá mais misericórdia. Ninguém vai entrar mais na presença de Deus. Na hora que os juízos forem derramados, não há mais arrependimento. Não tem mais tempo para se arrepender. Ninguém procura mais se arrepender, porque não haverá. Isso significa dizer que não haverá mais misericórdia, nem demoras ou oportunidades para alguém se arrepender, enquanto não se completarem as 7 pragas. Por isso que ninguém mais vai chegar à presença de Deus até que as 7 taças sejam derramadas. Ou aceita Jesus, ou aceitou Jesus antes dos juízos, porque depois não haverá mais escape, não haverá mais solução para o pecador. Então, só trazendo a memória dos irmãos, os pecadores jamais podem acusar Deus de injusto. Nenhum pecador pode dizer: Senhor, não me dê essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Aí você pode perguntar: pastor, e a pessoa que morreu sem ouvir o Evangelho, como é que essa pessoa vai ser salva ou vai ser julgada? Isso fica com Deus. Pastor, e o índio que está lá na selva, nunca ouviu o Evangelho, ele morreu, como é que Deus vai julgar essa pessoa? Essa pessoa vai para o céu ou para o inferno? Deixa esse problema com Deus. Deus é quem vai ver. Só Deus sabe, tá certo? Mas quem não se arrepender antes do derramamento das taças vai perecer através dos juízos das 7 taças. Então os homens rejeitaram, a oportunidade dada por Deus. Para concluir, irmãos, me permitam trazer esta palavra que está na Bíblia cronológica com aplicação pessoal. Ele diz assim: a glória de Deus não é apenas sua força, mas também seu perfeito caráter moral. Deus nunca fará nada que não seja moralmente perfeito. Isso nos assegura de que podemos confiar nele, mas também nos faz uma exigência. Nosso desejo de ser santos
Quem quer ser aqui mais santo? Quem quer ser mais? Amém. Nosso desejo de ser santo, dedicados a Deus e moralmente puros, ó, dedicados a Deus. Ser santo é ser dedicado a Deus e moralmente puro. É a única resposta adequada. Nosso reino eterno com Cristo não começará até que todo o mal seja destruído pelo seu juízo. Devemos esperar que seu cronograma seja revelado. Eu digo amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esta ministração, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós, igreja do Senhor, temos grandes promessas de estarmos na glória, Senhor, do Cordeiro com teu Filho amado, Senhor Jesus. Pai amado, sabemos que os dias são maus, são ruins, Senhor. As tentações são grandes sobre todos. Preserva a tua igreja, Senhor, para que não se contamine com o mundo, Pai Santo e amado. Ajude-nos a sermos mais santos, mais fiéis, mais tementes, mais servos teus, Senhor, mais dedicados na tua obra. Perdoa nossas falhas, nossas omissões, nossos erros, Senhor, e nos ajude a sermos crentes segundo a tua vontade e não segundo o que nós pensamos ser. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiros, ó que gozo verdadeiro.